Salve, salve galera, voltamos. Nosso áudio. Vamos voltar aqui a falar e a gente vai trocar umas ideias sobre Brumadinhos. Teve Brumadinho e teve Mariana. Vocês participaram dos dois, só de um? Como é que foi essa... Qual foi o primeiro, Brumadinho ou Mariana? Mariana. Mariana foi primeiro. Vocês foram? Mariana? Não, eu não tive Mariana. Você teve lá? Eu fui. Opa, como é que foi a sua experiência lá? Você tava aqui, viu lá a tragédia, o pessoal entrou em contato contigo, como é que foi esse rolê? Mariana ocorreu em 2015, né? O rompimento da barragem de Mariana. E em 2015 eu estava em Belo Horizonte. Estava em curso de formação e acho que foi em novembro. Eu lembro que a gente estava no finalzinho do curso, estava próximo da formatura e chegou essas notícias lá pra gente estava na academia e assim, todo mundo com sangue no olho, todo mundo querendo vibrar, aciona a gente, aciona e tal. Sim. E de repente todo o corpo de aluno foi acionado para participar dessas buscas. Então assim, a gente tinha recebido algumas imagens, tinha visto alguma coisa na televisão, mas eu confesso assim, que no momento que a gente chegou lá, eu me lembro que a gente chegou de ônibus até a região próxima lá e pegamos um carro 4x4 e chegamos no alto de um morro e de repente a gente viu o local ali por onde passou todo aquele lamaçal. Aí assim, foi uma situação muito triste, né? Mas que a gente tem que manter a tranquilidade. Sim. E como a gente estava no corpo de alunos, eram muitos militares, a gente estava, acho que mais de 120 militares ali no local, acho que mais do que isso mesmo. Então o comando da operação, ele decidiu dividir as equipes, né? E eu fiquei em uma equipe que ficou próximo ao local ali onde realmente rompeu, né? Então a gente fazia as buscas margeando a região, então assim, a nossa equipe mesmo, a nossa guarnição ali, nós não encontramos vítimas, mas assim, foi um cenário de destruição total, carros revirados, muitos animais mortos. Então assim, realmente foi uma situação que me marcou e eu tenho certeza que eu vou lembrar dessa imagem subindo ali no morro, vou lembrar isso aí pro resto da vida. O que você acha que foi a parte assim mais difícil que você, assim, para você operacionalmente assim do seu trabalho? O que você tinha que fazer assim que você fala, nossa, é puxado, mas vamos lá? Então, é uma situação em que a gente fica tentando imaginar como que aconteceu, né? Assim, de repente a pessoa tava ali, sei lá, capinando, tava fazendo um almoço ali dentro de casa e de repente escuta aquele barulho, aquele lamaçal, e a gente tentar imaginar o que estava acontecendo e saber que vai encontrar uma pessoa ali por baixo daqueles escombros ali não é muito legal não, sabe? Mas assim, é a nossa função, né? A gente tem que manter a tranquilidade e você lembra mais ou serviço. Menos quantos dias você ficou lá? Olha, nossa tropa foi empenhada... No primeiro empenho foram 2 dias e no segundo eu acredito que tenha sido 1 dia. Até porque a gente tinha uma carga muito extensa, a gente estava em período de formação, né? Então, as tropas, elas eram realocadas de acordo com a necessidade. Então, a nossa tropa lá, salvo engano, ficou 3 dias nas buscas em Mariana. E foi uma experiência... marcante. Ímpar, né? Uma experiência ímpar. Saber que a gente pôde ajudar, nem que seja um pouquinho, a trazer uma tranquilidade, se é assim que a gente pode dizer, final, né? Para algumas famílias. E aí depois veio Brumadinho, né? Brumadinho. Foi quanto tempo depois? Foi em 2019, né? 2019, janeiro de 2019. Isso, janeiro de 2019. Janeiro de 2019. Foram... Tipo assim, eu lembro quando eu vi na televisão, eu falei, nossa, extraordinário. Aí eu relembrei antigo, falei, parece que foi esses dias, mas já tinha passado assim 4 anos, né? Foi entre intervalo, 15, 16, 17, 19. Mariana foi ali, finalzinho de 2015, né? Não lembro se foi novembro. 3 anos e meio, 4 mais ou menos. Isso, né? E Brumadinho foi janeiro de 2019. 25 de janeiro, não foi?
Isso, 25 de janeiro de 2019. Aí todo mundo falou, nossa, porque já tinha visto como é que foi horrível. O estrago, né, da primeira vez. Aí você falou, não, rompeu outra barragem. Você falou, putz, ferrou. Quando vocês viram essas notícias, vocês estavam aqui, vocês já sabiam que não, é provável que eu vou pra lá. Como é que era o sentimento quando vocês descobriram a notícia que teve esse rompimento lá? Vocês tinham esse sentimento, não, eu quero ir pra lá, talvez eu possa ir pra lá, ou quando chamaram foi uma surpresa? Olha pra você ver, no nosso batalhão, a gente estava fazendo uma requalificação de salvamento terrestre. Então, aquelas requalificações que acontecem todos os anos. Então, nós já estávamos há uma semana treinando os militares. Parece que já estava tudo casando ali. Treinando os militares para atuarem em diversos cenários, no meio aquático, meio aéreo, né, com utilização de apoio de aeronaves, com vítimas soterradas, com escoramentos, né, em áreas de difícil acesso, para a gente fazer retirada de vítimas. E 25 de janeiro, 12h30, estávamos todos nós, todos sujos de lama, né, desse treinamento, formados na prontidão do 5º Batalhão, e chegou a notícia para o comandante nosso de que havia rompido a barragem de Brumadinho e que provavelmente várias equipes seriam deslocadas para aquele local. Nessa hora, eles perguntaram quem que era voluntário. Todo mundo era voluntário. Nossa. E a gente falou, nossa, Deus preparou a gente para essa ocorrência. Só que o nosso comando, ele trabalha em cima de uma doutrina onde quem dá as primeiras respostas, né, é quem está de serviço naquele local, e as equipes especializadas. Então não adianta usar todos os esforços sem usar aquelas especialidades. Lembra que a gente falou? Sim. Então, se tem o BEMAD, o Batalhão de Emergências Ambientais, que estão preparados, que estão treinando diuturnamente para essas situações, aconteceu, BEMAD acionado. Aí tem todo um plano de chamada, aciona outros esforços, né, até chegar nas unidades. Então, eu não tive oportunidade de ir no primeiro dia, nos primeiros dias. Eu fui no início da 3ª semana. Quando a minha equipe foi, nós éramos 7 daqui de Uberlândia e alguns militares, né, que estão em Patrocínio, Patos de Minas, da região do 2º COB, da nossa região. Então, fomos acionados. Quando a gente chegou lá, foi uma experiência diferente. A gente achou que quando chegasse lá, né, a lama já ia ter secado, né, porque já havia passado 2 semanas. Sim. E as equipes que estavam lá, né, desde o primeiro dia, trabalharam muito. Aquelas imagens, né, dos militares deslocando na lama, exaustivamente cansados. Nós sentimos na pele o que nós vimos os nossos colegas passando, porque o desgaste é muito grande. Quando nós chegamos lá, que a gente olhou, né, para o local que a gente ia fazer, a gente chamavam lá de frentes de trabalho. Tem toda uma estrutura. Reúne o pessoal, faz uma passagem da operação, o que vai ser executado, pega os oficiais que estão à frente de cada equipe, pega os sargentos, divide por áreas, vocês vão fazer uma varredura nessa área. Helicóptero pegava, levava a gente, deixava numa localidade, e ali os oficiais que estavam ali para nos coordenar definiam como que iria ser feito, e nós fazíamos, né, aquelas buscas. Quando a nossa equipe chegou, que a gente olhou, parecia que o mundo tinha acabado. Todo mundo ficou calado, e a gente só via lama para tudo quanto é lado, e estava bem cedo, então a gente tava aquela cerração. Eu tenho essa foto até hoje. E a gente parou todo mundo assim, todo mundo ficou calado, e aí por dentro você ficava assim, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? O mundo acabou. E aí depois a gente começou, né, pelas estratégias feitas lá pelo Capitão Wildes, que era o chefe da equipe. Ele está muito bem qualificado, muito tranquilo. Lembra da tranquilidade que a gente fala aqui? É ele em pessoa, muito inteligente, definiu a forma como nós faríamos aquelas buscas. Essa interação nossa, dessa equipe, na lama, foi tão importante que ali nós reforçamos cada vez mais o nosso corporativismo, a nossa proteção de um colega com o outro,
Ali eu costumo dizer que todos os postos e graduações, se você é praça ou se você é oficial, a gente ficou tudo no mesmo patamar. Então na lama, ninguém era superior de ninguém. Na lama não dava pra ver a tarja no uniforme, né? Justamente. Era só lama, era um roupão de neoprene, né? E camelback com alimentação e vamos fazer as buscas. Foi uma experiência muito boa. E legal falar aqui também que o maior combustível pra gente foi 2 situações. Uma, as pessoas começavam a escrever as cartinhas, as crianças do Brasil todo e mandar para Brumadinho. Aí tinha um pessoal lá que tomava conta da lavanderia, que eles penduravam as cartinhas. E às vezes você olhava para a cartinha assim e falava assim, eu vou pegar a cartinha. Você pegava a sua roupa limpa, pegava uma cartinha. E essa cartinha mexia tanto com a gente que você via, né, crianças inocentes desenhando. Você, o bombeiro com o helicóptero resgatando uma pessoa. Ou o bombeiro com um caminhão procurando uma pessoa. E foi tão legal que aquilo para nós foi um combustível. E um aprendizado que a gente tirou, né, que eu tirei principalmente, foi do voluntariado. Olha que legal. A gente ia para a lama, entrava na lama, tinha lugar que a lama estava bem pastosa. A gente chamava até de doce de leite. Você começava a caminhar, então os lugares que estavam mais rígidos, né, você conseguia deslocar, né, e fazer aquela varredura. Aí tinha lugares que você, a hora que você pisava, você já ajoelhava. Nós ficamos ali 7 dias de joelho. Falei que a gente pagou todos os pecados ali, né? E a gente ficou 7 dias de joelho. Só andava ajoelhado, porque se andasse em pé, se afundava. E tinha lugares que a gente chegava que você tinha que passar no rastejo. Então volta lá na escolinha, aquele treinamento que nos bivaques, nas atividades em campo, você tem que fazer um rastejo. Mas está sendo um treinamento exausto para o Magela que está no curso do CFSD fazer um rastejo. Não, lá nós entendemos isso. E lá na frente a gente entende isso. E aí a gente preocupava um colega com o outro. Tinha lugar que 10 metros de distância, você gastava mais de 1 hora para você deslocar, porque você afundava. E me veio na cabeça, na memória, aquelas pessoas que morreram faltando 1 metro para chegar na borda. Nossa. Porque elas não conseguiram. Se nós, com treinamento, equipamentos, com roupão de mergulho, a gente estava tendo dificuldade em alguns lugares, imagina aquelas pessoas que não. E quando a gente voltava da lama, voltava à noite lá para o posto de comando, né, tinha toda uma alimentação, toda uma estrutura de descanso, todo um período de trabalho. Então é muito bem articulada essa situação, né, por parte dos oficiais do alto comando. E a gente tomava banho. Aí é que eu comecei a refletir. A gente tomava banho com a mangueira que a gente combate incêndio lá fora. Então, o militar armava uma linha, você vinha todo sujo de lama com roupão, né? Depois que o helicóptero pegava, a gente levava lá para a base, te lavava com a mangueira que você usa para combater o incêndio. Então a gente tirava aquela roupa, colocava ela lá no hipoclorito com uns tanques lá, passava pela barraca de descontaminação do pessoal do BEMAD, que tem lá todo uma formação nessa área. Então a gente fazia toda uma descontaminação, pegava essa roupa molhada, suja, e levava para os voluntários que se uniram, pegava a nossa roupa, colocava na sacola, colocava o seu nome, levava, eles ficavam a noite toda lavando. Nisso a gente terminou aquele ciclo nosso ali 19 horas, aí a gente ia para um alojamento, ficava lá no outro dia, 5h30 da manhã a gente deslocava, 6 horas da manhã pegava essa roupa. Quando você vestia a roupa estava molhada, só que ela estava cheirosa. E você vestia aquilo mesmo molhado, numa alegria tão grande, e falava assim, se não fosse essas pessoas, o que seríamos de nós, né? Então eu aprendi muito, né, com o voluntariado, com você ser servo, né? Você servir o próximo. E nos ajudou bastante. Eu lembro que chamou muita atenção, né, esse voluntariado. Se eu não me engano, foi um pessoal de uma igreja, né, que organizou uma coisa assim, pelo menos de uma... eu vi na televisão lá. E eu achei muito top, tipo assim, eles viram a necessidade que o bombeiro tava com a roupa suja, talvez no outro dia ele ia vestir a roupa suja de novo. Não, vamos ajudar como a gente pode, né? E isso chamou muita atenção e foi um ato muito top, né? Tá vendo aí? A população pode ajudar muito. Ajudou. Sim.
na hora certa. Porque eles ficavam a noite inteira, né, lavando. Eles ficavam lavando. E aí, quando você ia pra lama, você falava assim, nossa, peguei a... Não tinha problema de estar molhado. Mas você olhava e falava, poxa, mas ontem a gente entrou ali na lama, na frente 2 ou 3, e tava tudo sujo de lama. Não tem lama. Aí você falava, nossa, obrigado. Né? E essa lama, ela te fedia? Ela tinha odor? Por ser de minério? Ou era só cheiro de terra mesmo? Assim, você pegava... É uma lama diferente. Se eu te mostrar uma imagem, te perguntar assim, é lama, é graxa, é um doce de leite, o que é? Você não sabe definir. Sabe? E pegajosa e muito pesada. Porque ali tem várias misturas, então misturava com tudo. Então a gente pegou vários cenários. O desgaste maior é porque você passava naquele local... Parecia que tinha alguém te segurando, te puxando. Se você levava uma pá para você deslocar mais fácil, uma pá pequena, a hora que você enfiava a pá na lama aqui, que você tirava, era como se você pegasse uma colher, enfiasse dentro do doce de leite. Puxar. Quando você tirasse dentro do doce de leite, o doce de leite ali, tava a lama toda ali. Então você tinha que pegar, raspar ela para você avançar. Não. Então isso, queira ou não, te desgasta bastante. E, foi muito pesado, só que o interessante é que na hora da ocorrência, parece que você não esgota as suas energias. A vontade de achar pessoas, de ajudar o próximo é tão grande que você só vai sentir a hora que você deita para descansar. A hora que você deita para descansar é que você vai falar, nossa, eu realmente estou cansado. E uma coisa que marcou muito, tinha uma mulher lá, né, fazia parte dessa parte da lavanderia, ela que organizava. Ela falou assim, bombeiro, eu tenho uma carta ali, mas eu não posso mostrar para vocês. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque ela é muito forte. Eu falei, mas como assim? Uma criança escreveu. Aí me veio na memória assim, poxa, sou bombeiro. Uma carta que uma criança escreveu? Como assim? Fiquei curioso. A hora que ela me mostrou a carta, e mostrou a alguns colegas, não teve esse que não chorou. Chorou calado, chorou na lama. Na carta dizia, bombeiro, acha meu pai. Ai. Putz. Cara, foi um combustível. Quando você chegava na lama, você não sabia quem era aquela criança e muito menos quem era o pai dela. Mas você falava assim, Deus, me ajuda a achar o pai dela. Sim. E assim, foi muito forte. Foi uma experiência muito boa. A gente aprendeu muito. A tropa lá se uniu. Lá a gente pôde rever os nossos colegas de cursos de formação, os nossos superiores que deram aulas para a gente, os militares que a gente deu aula para eles, e foi uma harmonia tão boa e tão grande que se tiver, né, uma ocorrência desse tipo, eu tenho certeza que todo mundo, tanto de férias, aposentado, na ativa, no quartel, o cara vai querer fazer de tudo para estar lá, porque nós somos uma corporação, e lá foi a prova maior de que nós trabalhamos unidos. Muito bom. Nó. Fiquei... Até arrepiei aqui. Cara. É cabuloso. É e pra você, como é que foi essa... Foi um tipo... Como ele falou aqui, a gente reencontrou vários colegas de trabalho de todas as regiões. Para o Corpo de Bombeiros em si, foi uma ocorrência em que ele pôde demonstrar toda a sua logística, toda a sua preparação. Porque nós recebemos militares de vários estados. Nós recebemos forças de outros países. Então imagina a gente controlar toda essa logística. Só quem esteve ali sabe o quão dificultoso foi atuar naquela área ali, naquela zona quente, como a gente chama. Então, a corporação também disponibilizou para a gente posto médico, com médicos, com enfermeiros, com fisioterapeutas, com psicólogos. Então, a gente teve todo esse apoio por parte da corporação. O sucesso dessa ocorrência, o sucesso dessas buscas, se dá por conta de toda essa união que nós conseguimos vivenciar ali nessa ocorrência. Então, quem vivenciou aquilo ali, jamais
vai esquecer da solidariedade que a gente teve por parte da sociedade civil e do companheirismo que nós recebemos por parte dos nossos colegas. Nossa, é muito forte. Muito, muito. Quando a gente para pra pensar assim, a gente vê que... Quando a gente vê umas ações assim, a gente consegue ver, nossa, a humanidade ainda tem o seu lado bom, né? Não é só aquele, tipo, assim, quando a gente vê televisão, a gente vê criminalidade, bandido, você fala, não, o ser humano tá perdido. Mas numas ações assim, a gente fala, nossa... A esperança. Há esperanças. Muito top, então. E aí depois vocês voltaram, já tinha terminado as buscas ou vocês voltaram antes de terminar? Como é que foi? Na verdade, as buscas, elas se prolongaram aí por anos, né? Foi. As buscas foram interrompidas agora, tem o quê? Umas por causa da pandemia. 3 semanas? 4? Acho que 2 semanas. Agora, recentemente, foi quando nós entramos na Onda Roxa, né? Foi. Foram interrompidas, mas a estrutura continua toda montada. Nós, do 5º Batalhão, ainda enviamos militares todas as semanas para fazer as buscas. Então, se essa entrevista fosse há 4 semanas atrás, eu diria que tem militares aqui do 5º Batalhão atuando nas buscas. E essas buscas, você acha que vai encerrar quando? Não, existe uma meta? Não, isso aí é por conta da corporação. A gente traçou as estratégias de buscas, então é difícil dizer. Eles têm um plano de ação lá. Sim. Tem, até achar a última vítima. Até achar a última vítima. A gente fala que o nosso lema até resgatar, a gente... Desistir não é uma opção. Está denominando como joias, né? Ainda faltam algumas joias e nós vamos achar todas, eu tenho certeza disso. Os trabalhos são voltados para isso. Nós não desistimos dessas pessoas que estão lá e os familiares vão ter a resposta. Esse é o posicionamento do nosso comando, né? Pode demorar um pouco, mas vai dar certo. Já demorou, né? Demorou assim, né? Já tem um tempo e nós não desistimos. E nós não vamos desistir. Essas joias vão aparecer. Então, as operações foram suspensas por causa da pandemia também, né? Dessa questão aí da entrar na Onda Roxa e essas contaminações estarem aumentando, mas ainda tem bases lá, nossas, né? E depois vai retornar, sim. E como é que foi o sentimento de voltar e o trabalho, o pau quebrando lá? Vocês queriam voltar, você queria ficar lá? Então, o que acontece? Você não dá vontade de voltar. Só que, lembra que eu falei que tudo tem um porquê? Então, a gente não poderia ficar submetido àquele ambiente por mais de 7 dias. Então, as equipes médicas, né, se organizaram, fizeram os levantamentos. Por causa do metal. Por causa do metal e tudo. Então, definiram, 7 dias. E foi revezando todo mundo, e aí você voltava novamente em uma outra data. Mas a frustração sua era tão grande, se não encontrasse, né, nenhuma joia, nenhum corpo, e você queria ficar, se deixasse, o militar ficava lá até ele desmaiar. Até ele não conseguir mais, até ele falar, não consigo... Ele não ia nem falar, ele só ia pagar. Porque a vontade de ajudar é muito grande. Foi uma experiência única. Eu acredito que muitos, né, vão ter passado essa experiência uma vez na vida, durante toda a carreira. Outros não vão nem ter tido essa oportunidade, né? Mas foi muito bom. Foi muito boa essa experiência. Massa demais. Vamos ler algumas